Oi, gente! Estamos mais uma vez aqui para estudarmos análise linguística. Meu nome é Luciana Atanásio, sou mestre em linguística e professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó. Então, aí tem meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem para mim, que eu estarei pronta a ajudá-los. Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo. Lembrando, não se esqueçam, sempre façam as revisões, façam anotações, façam coisas que façam com que vocês possam ter um êxito nos estudos de vocês, anotando, tirando as dúvidas. Então, aproveitem esse momento, né, de retorno das aulas presenciais, síncronas, né, no caso, pelo método remoto, né, através das tecnologias, para vocês também tirarem as dúvidas de vocês, não só na disciplina de língua portuguesa, como nas outras também. Então, aproveitem, bons estudos e qualquer coisa estou à disposição. Nesse nosso encontro, vamos estudar conhecimento prévio e interpretação de enunciados. Por que eu trouxe esse tema? Para a gente analisar como o conhecimento prévio vai ajudar na interpretação de enunciados e assim favorecer vocês na resolução das questões, tá bom? Vamos começar pelo conhecimento prévio. O que seria conhecimento prévio? A gente vê no dia a dia essa palavra nas aulas de português, matemática e das outras disciplinas. Então, o que seria isso? Seria um conjunto de saberes ou informações que você tem guardado na mente e que são acionados quando você precisa. Então, de forma prática, aquilo que cada um já sabe é a ponte para aprender mais. O que a gente estuda sempre fica retido alguma coisa do que nós lemos, das nossas vivências, do que nós escrevemos, do que a gente assiste, das nossas conversas, das nossas interações sociais. E isso vai fazer parte do nosso conhecimento. E por que o nome é prévio? Porque é uma coisa que você já tem. Conhecimento que você já adquire no seu dia a dia e que vai te ajudar quando você está de encontro com o novo. Né? E assim, uma característica do conhecimento prévio é porque envolve a dinamicidade do conhecimento. E o que seria essa dinamicidade? O conhecimento não é estático. Ele é dinâmico, você aprende de diversas formas, lendo, escrevendo, interagindo, e também em diversos lugares, na escola, na família, nos passeios, na igreja, nas rodas de conversa, em todos os lugares, você tem a oportunidade de aprender, né? E isso vai te ajudar na compreensão leitora, que é a capacidade interpretativa diante dos textos e diante das questões, né, dos enunciados do Enem. E nisso, dentro dessa questão do conhecimento prévio e da compreensão leitora, entram dois elementos que vão te ajudar, que vão facilitar esse processo, que são as inferências e as deduções. As inferências, você consegue chegar à resolução a partir de elementos, a partir de elaboração de hipóteses que são descobertas na entrelinha do que está escrito. E requer um pouco mais, porque você vai acionar o seu conhecimento prévio para poder tentar chegar a uma resposta que não está nítida no enunciado, no texto. Já deduções, por sua vez, são mais fáceis, teoricamente, por quê? Porque a resposta está, você só deduz, está na superfície textual. Então é fácil, pelo menos teoricamente é mais fácil você encontrar uma resposta de dedução do que de inferência. Mas durante as análises que nós iremos fazer, vamos ver como é que se comportam as questões em relação às inferências e deduções. Em relação à interpretação de enunciados, o que a gente pode observar? Nos enunciados, gente, nas perguntas para se ler depois as alternativas, muitas vezes está a chave da resposta, quer dizer, no enunciado, principalmente quando é dedução,
a resposta está no próprio enunciado. Leitura de informações explícitas, que estão claras ao leitor, e também a leitura de informações implícitas, que essas sim, elas partem de pressupostos e das inferências. Os pressupostos podem ser provados com elementos do texto. Já as inferências estão nas entrelinhas do texto. E aí nós vamos ver como isso se dá, esse tipo de conhecimento na prática. Então, lembre-se sempre, o conhecimento prévio, o conhecimento que você já tem, ele vai te ajudar, ele vai ser a ponte entre o que você já sabe e o que você vai aprender. Porque responder questões não é só você ir lá porque você sabe, mas você ter a capacidade de juntar o que você já tem de conhecimento de mundo, de conhecimento anterior àquilo que você está lendo, para se chegar à resposta. E é isso que a gente vai ver depois que nós observarmos alguns verbos que vão ajudar também nesse processo. Dando continuidade, eu quero falar algumas coisas que são importantes na compreensão dos enunciados e também dos textos. São procedimentos específicos de seleção e informação. Então, na verdade, são dicas. Observe os títulos e subtítulos. Quando for imagem ou texto, vejam o endereço de onde foi pego, o trecho, se é adaptado. Tudo isso favorece na resolução da questão. Se veio de um livro, de uma revista, de um site, com certeza essas informações, muitas vezes, elas te ajudam na compreensão. Analisar as ilustrações, reconhecer os elementos importantes que há no texto, que há nas questões, e sublinhar as palavras-chave. Vai te ajudar muito. E fazer a intertextualidade. O que é essa intertextualidade? É a ponte que existe entre o texto que você está lendo e um texto que você já leu anteriormente. E aí entra o conhecimento prévio. Muito bem, vocês já estão aí sabendo do que a gente está falando, né? E durante nosso estudo aqui, nossas análises na resolução das questões, fiquem tomando nota, gente. Anotem, pesquisem, vão correr para revisar o conteúdo, porque isso vai ajudar tanto vocês no dia da prova, que vocês vão entender como é importante esse processo de reler, de rever, de fazer análise, de ver muito mais do que um amontoado de palavras. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os verbos de comando. Primeiro, para a gente entender o que são esses verbos de comando. Eles são aqueles verbos que te pedem alguma coisa e isso aciona um comando para que você realize mentalmente. Quando diz compare, é o comando para você comparar. Explique, é o comando para você explicar. Justifique, é o comando para você justificar. E assim sucessivamente. Então, vamos ver algumas características de alguns verbos de comando que vão te ajudar, tá bom? Quando diz caracterize ou descreva, você vai buscar... o que você vai buscar? Entender como é e as ações que vão demonstrar o jeito de ser do que pede no enunciado, daquele, do objeto, do ser, tá bom? Compare. Você deverá, além de descrever as características, porque você tem que saber as características para poder fazer comparações. Mas a comparação além de fazer essa descrição, você vai demonstrar semelhanças e as diferenças. Por isso que existe a comparação. Quando se relacione, você vai descrever os pontos em comum
na descrição dos elementos envolvidos, ao fazer essa relação, ao relacionar. Identificar, apontar ou reconhecer o que foi pedido. Porque você vai identificar, você vai reconhecer. Explicar, quando diz explique, é com suas próprias palavras, para mostrar o que compreendeu do texto. Já quando é justifique, você vai voltar ao enunciado ou ao texto e buscar argumentos que justifiquem qual alternativa seria a correta. Inferir, quando você infere, né? Infira. Você vai examinar as informações concretas, né, que há no texto para concluir ou deduzir. Lembra lá que eu falei da inferência? Né? Os sentidos vão estar no texto. E você vai buscar, muitas vezes de forma sutil, as informações que pede-se. E a mesma coisa a gente entende por depender, que é você conseguir pegar, vamos dizer, na nossa forma de falar, o que o texto pede, e pressupõe-se, que passa do pressuposto que está no texto, e você vai conseguir captar a informação necessária para responder corretamente aos enunciados. Você não precisa gravar, ninguém precisa decorar esses verbos. É só para a gente ter uma ideia de como eles ajudam na resolução do enunciado. Quando diz depreende-se, você vai saber que você tem que compreender o que está pedindo o texto, já que é uma depreensão, é o entendimento de um argumento dentro do texto, ou a partir do texto. São só exemplos, tá bom? Vamos agora dar início às questões para pôr em prática o que a gente viu aqui sobre os verbos de comando, os passos que devem ser seguidos para ajudar vocês a fazer as interpretações, entendendo o enunciado, tá? E aí vamos começar vendo o Manolo sentado. Por que eu sei que é o Manolo? Aí a gente vai para aquela questão do conhecimento prévio. Eu conheço o personagem Mafalda e seus amigos. E isso é importante porque vai ajudar vocês a entender o contexto. É necessário? Não, mas é útil para o conhecimento. Então, sempre dê uma revisada nos personagens que sempre caem Amanda, Charles, nas tirinhas, e vai ajudar com certeza a vocês. E aí ele tá pensando, como é que eu sei que é pensamento? Eu olho para o balãozinho e vejo as bolinhas que indicam o pensamento. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Aí vamos para o enunciado. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo... Pronto. Aí a gente já sabe o que? Morfossintático. Se é morfossintático, eu sei que é uma classe gramatical. Então, você já situa que tem a ver com a morfologia e a sintaxe. E o recurso que esse elemento vai fazer para que essa imagem tenha o efeito de humor. E aí, uma coisa interessante, está indicado pelo. Então, é uma coisa que está presente no texto, tá bom? E a resposta que vocês colocaram aí? Como foi que vocês analisaram? Resposta letrinha A. Letra A. Qual é, gente, a conjunção, né? Emprego de uma oração adversativa. As orações adversativas são introduzidas pelas conjunções adversativas. E eu posso citar algumas mais, porém, todavia, entretanto, no entanto. E por aí vai.
Porque assim, não adianta você decorar as conjunções, você tem que entender o contexto em que essas conjunções estão inseridas para que você saiba a real função dela dentro do texto, tá? Emprego de uma oração adversativa, que é essa, mais uma mãe é uma mãe, que orienta a quebra da expectativa ao final. Por quê? Por que que é a letra A? Quando diz assim, a preguiça é a mãe de todos os vícios, o que a gente espera? Que a pessoa deve se afastar do vício. No entanto, essa quebra da expectativa de que, no caso, ele não se afasta. Por quê? Mas, aí vem a conjunção adversativa. Mas uma mãe é uma mãe. Ele usa esse recurso, esse efeito de humor, para quebrar a expectativa e causar uma forma inesperada de conclusão da frase. E é preciso respeitá-la e pronto. Entenderam aí direitinho? Gente, uma curiosidade, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas às vezes o Enem traz questões tão gostosas, tão boas a gente analisar. E uma delas é essa aqui, do Enem 2017. É um texto do Ramos, né? Do Graciliano Ramos. É infância. Na verdade, é uma coletânea de textos, que é muito bom e eu recomendo a leitura a vocês, pela editora Record. Essa edição aqui é a de 94. Mas o livro é bem mais antigo, né? Graciliano Ramos fez parte do movimento modernista. E, assim, aqui nesse texto, você observa o modo como ele compõe a escrita, o posicionamento verbal, né? Na questão da estrutura dos verbos, concordância, regência. Então, ele escreveu de uma forma mais formal possível. Então, vocês vão pausar para ler o texto, para nós podermos ir para a resolução da questão. Tá? Pronto? Então, vamos lá. Isso, eu falando, porque eu tenho certeza que vocês pausaram, leram, e agora a gente vai dar continuidade. Por meio de recursos linguísticos, olha aí que eu marquei, recursos linguísticos, então é algo que está no texto, tá? Os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema, quer dizer, a continuidade do tema, o desenvolver do texto, da história, do enredo. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Então, o tema que o que nós vamos analisar é um trecho, um recurso linguístico que foi usado para introduzir, né, uma nova informação que vai ajudar na progressão do tema. E é uma expressão. E qual é essa expressão? Vamos analisar. Pode pausar, analisar, para a gente dar continuidade. A resposta correta é a letra D, D de dado, né? Por quê? Porque o elogio que aquelas mulheres faziam, na verdade, eram irônicos. Ele no começo achava realmente que estava bonito, que estava abafando. Depois ele descobriu que aquilo era uma forma das mulheres fazerem uma crítica ao modo que ele se vestia. E aí ele diz, longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Que aí foi quando ele percebeu que elas estavam, na verdade, mangando dele, mas ele não ficou ressentido. Ele achou uma forma curiosa de falar a verdade para ele. Olha aí como, gente, como é que se casa, né? Recurso linguístico e a expressão. E aí a expressão é longe disso. E vai introduzir a progressão do tema em relação à vestimenta dele, ao paletó que ele usava.
Essa questão aqui, eu achei ela muito interessante, porque ela vem, cada alternativa começa com um verbo. E vocês estão lembrados que eu falei dos verbos, né, que compõem os comandos dos enunciados. E quando vocês lerem o texto, né, eu vou dar uma pausa aqui. Pausei. Aliás, vocês vão pausar. Pronto. Leram o texto. Agora voltem para cá. Lembra que eu falei das informações? Quem escreveu foi a Lajoulo. Está disponível no Estadão, que é um jornal, tá? E foi acessado no dia 2 de dezembro de 2013. E é um fragmento. Essas informações, elas são, muitas vezes, elas nos encaminham para uma resposta, tá? E aí, o título, nós podemos observar, né, lá pelo título, censura moralista. E devido ao título com que o texto fala, nós chegamos à correta alternativa, letra A. Acertou. Letra D. Questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas. Olha aí o que eu fiz. E aí vocês podem fazer isso quando vocês estudarem em casa. Marcar os verbos para poder saber o que o autor do texto está pedindo. Por que é a letra D? Aqui vem falando do nível, né? Vocês vão ler e vocês vão entender que o texto vem falando do nível de leitura, da quantidade de leitura e do volume de leitura dos brasileiros. Só que aí a autora questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas. E aí ela levanta essa polêmica, porque está se fazendo políticas educacionais que têm melhorado a realidade leitora. O que nós podemos falar mais ainda, né? Do investimento, da construção de bibliotecas, enfim. E assim, o interessante é que o meio acadêmico prova, ela diz que o meio acadêmico prova que o nível de leitura é muito maior do que mostram as pesquisas. Apesar da falta de familiaridade dos jovens com os livros, apesar da reclamação da falta de bibliotecas, né, isso do espaço, dos preços dos livros nas livrarias. Então, essa questão é bem simples em relação a isso. Porque questiona, voltando aqui, questiona a existência. Quer dizer que os níveis de leitura acadêmica é muito mais alto, porque são feitos numa medição diferente dos livros que são procurados para se saber se estão sendo lidos ou não. Então, assim, devido à estruturação, a como se colocou os verbos, é muito interessante vocês analisarem com calma essa questão. Aqui nessa questão, nós vamos trabalhar com parte 1, que faz uma crítica social. Quando eu aciono meu conhecimento de crítica social, eu já sei que eu vou ter que ter automaticamente um posicionamento, tá? E aí vem o conhecimento prévio. Lembrando que o conhecimento prévio, toda vez ele é acionado para que você possa progredir. Lembra que eu falei no começo do nosso encontro? No começo desse vídeo? É uma ponte entre o que você já sabe e o que você vai descobrir, tá bom? A figura destacada está em oposição às outras e representa a... Podem responder. Letra E, de estudante. Reação ao controle do pensamento coletivo. Mas por quê? Olhem bem, por que não seria a opressão das minorias sociais? Por que não seria a carência de recursos tecnológicos, a falta de liberdade de expressão ou ainda a defesa da qualidade profissional? Por quê? A resposta correta é a reação ao controle do pensamento coletivo. Aí você vai fazer a sua leitura da imagem. É como se todos os homens
tivessem cordinhas, né? Fossem acionados por cordas. Essa imagem é do Caulus, disponível no site do caulus.com e foi acessado em setembro de 2011. É só para a gente ter, lembra que eu falei para vocês daquela informação a mais que sempre a gente é bom ter e observar, né? O endereço, o local, de onde foi tirado, o tipo de suporte, tudo isso é importante. E aí, o que nós observamos? Todos os homens seguem na mesma direção, como se fossem bonequinhos obedientes que são manobrados através de alguém que dá corda neles. Já o bonequinho preto representa a crítica social de oposição. E representa o quê? A reação ao controle do pensamento coletivo. A reação ao controle. Quer dizer, não se conformar, não aceitar ser manipulado, não aceitar ser marionete, não aceitar ser mandado. E aí ele vai na contramão do que a maioria faz. Olha aí a análise crítica. E aí você, nas questões, observando direitinho a disposição das imagens, das figuras, dos títulos, dos subtítulos, das palavras-chave, também será capaz de depender, compreender o que o enunciado está pedindo. Uma questão que nós podemos analisar de como o conhecimento com outras áreas vai facilitar no entendimento do texto e no entendimento do enunciado para te ajudar a resolver as questões é essa daqui. O que nós observamos é um texto que fala sobre garrafa PET e que ela reciclada vira tecido, madeira sintética, plástico novo. E aí o texto estimula a separar o lixo, que facilita o trabalho dos catadores, principalmente se a pessoa limpa as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira, enfim, passa uma sequência de itens que vão facilitar no momento do processo de reciclagem, que vai desde a coleta do lixo até o seu beneficiamento. E aí, onde é que nós chegamos? Vamos à pergunta, né? Nessa campanha, a principal estratégia para convencer, então o objetivo principal, lembra que eu falei das palavras-chave? O objetivo principal é o quê? Convencer a quem? O leitor a fazer reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal. Por que a palavra, a expressão linguagem não verbal é importante aqui? Porque quando você vê a imagem, vê a tesoura, vê a linha, a agulha, a fita métrica, já deduz que está se falando da geração de renda, diretamente falando da geração de renda, da preservação dos recursos naturais, melhoria da condição do catador, facilidade da preservação do lixo. Não. Quando você vê a imagem, a linguagem não verbal associada à estratégia de convencer, automaticamente você percebe que o argumento é o reaproveitamento de material. Poderia ser qualquer uma dessas alternativas se as palavras-chave não fossem convencer e não fossem linguagem não verbal. Claro, associado também a uma reformulação do enunciado. Mas para vocês verem como as palavras principais, elas vão te ajudar na resolução. E no caso aqui também, é uma questão de conscientização sobre a natureza, né, ao preservar o meio ambiente. Nesse último texto, para responder a última questão, que é bem recente, é do Enem 2019, vocês vão ler, o nome do texto é Palavras Têm Poder. E aqui o que fala nesse texto? Fala da liberdade de expressão como uma conquista, mas que tem os dois lados, né? Para promover a liberdade de expressão, o governo, né, o Ministério Público,
fez uma parceria para ação educativa. E aí está pedindo uma colaboração. E aí o que nós observamos, né? O que vem pedindo? Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. E aí, os verbos propagar, é conscientizar, é coibir, divulgar ou instruir. E aí, o que nós verificamos? Como cada verbo tem uma função. E aqui, essa questão é bem simples, porque remete a direitos e deveres. Então, a letra correta é a letra B. Conscientizar a população que direitos implicam deveres. Não é só você ter direitos, não é só você poder. É saber que quando você pode, você também deve. Deve respeito aos direitos humanos, evitar o preconceito e a violência. E também evitar de respeitar a lei. E aí, o que nós vemos aí? Constata-se. Lembra daquela lista de verbos? Pois é, aqui eu marquei o verbo constata-se. Constata-se. Sempre que vocês puderem, quando vocês forem os enunciados, lembrem-se da importância do conhecimento prévio de vocês, porque se você souber o que é constatar, você automaticamente vai ter mais facilidade em chegar à resposta correta, né? Quando você constata, você percebe claramente no texto, você percebe que o objetivo é o quê? Conscientizar a população que direitos implicam deveres. E aí entra o conhecimento prévio dentro do que seja direitos e o que seja deveres. Um anda do lado do outro, tá bom? Oi, gente! Estamos encerrando por aqui. Foi muito proveitoso produzir esse vídeo para vocês. Desculpem aí, tem alguns slides, tem uns galos cantando no fundo, mas é porque eu tô na zona rural, tá bom? E espero que nós possamos nos ver em breve. Quem é meu aluno, nossas aulas já vão começar. E quem não é, mas acompanha meus vídeos aqui no nosso programa, né, do pré-ENEM virtual, eu estou à disposição sempre, tá bom? Um abração, um super beijo, estou com saudade de ver meus alunos. E tudo de bom, estudem, se dediquem, façam o que é necessário e preciso para que vocês tenham um bom êxito. Até breve!